Alô vocês, grandes eletrônicos, aqui é o professor Gustavo Cariello no canal ALCE, Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos. Esse vídeo foi escolhido pela enquete feita no grupo do WhatsApp, cujo link estará disponível aqui na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá. O que é tensão de estabilização? Quando falamos em estabilização, qual é o componente eletrônico que nos vem à mente? Hein? Falou em estabilizar, lembrem-se desse Z ao final da palavra. Zação. Z. Pegaram? Massa. Vamos ver aqui dois circuitos que nos fazem entender o que seria essa estabilização. Isso é feito exatamente com o nosso semicondutor, o famoso diodo Zener. Observem a simbologia. O Zener ele tem o catodo e o anodo, assim como o diodo comum, também chamado de diodo de junção. No símbolo, a gente vê uma pequena diferença com o catodo em forma de Z. Olha só, bem criativo isso, né? Devemos saber que o Zener ele faz função de Zener quando está inversamente polarizado. Mas o que é isso quer dizer, professor? Ora, inversamente polarizado significa que ele recebe uma maior tensão no catodo e o seu anodo está ligado na menor tensão. Ainda não entendi, professor. Ok, eu vou explicar de uma forma mais simples. Memorizem aí, tá? O catodo, que vocês já perceberam aqui, o catodo e aqui o anodo. O catodo é apontado para a fonte e o anodo é apontado para o nosso referencial negativo. Fechou? Então fechou. Botem isso na cabeça, ok? Agora vem a ideia de estabilização. O que seria isso? O que é a estabilização? Antes de responder, vamos aproveitar. Peço a vocês para se inscreverem no canal, dar aquele famoso like e repitam comigo. Vamos embora raciocinar. Ok, vamos começar pelo primeiro circuito, beleza? Agora a gente tem a seguinte pergunta. O que faz o Zener estabilizar? Estabilizar o quê? Para quê? Onde? Como? É muita pergunta, né? Acompanhe aqui. Vejamos aqui o primeiro circuito. Ele é formado pelo resistor R1 de 1K, o resistor R2 de 1K, nosso diodo Zener inversamente polarizado em paralelo com o resistor R2, com a tensão de Zener de 5 volts. Ora, o que acontece? A gente nem tem a tensão do ponto A, então vamos dimensionar aqui rapidamente a tensão do ponto A. Imagine o circuito sem o diodo Zener. Nós temos uma série entre o resistor R1 e o resistor R2. Facilmente a gente sabe que a tensão do ponto A será 10 volts. Isso pode ser calculado de várias formas. Como não é a intenção nesse nosso seriado, a gente já pode dizer aqui que, quando temos dois resistores em série iguais, a tensão entre eles será exatamente a metade. Então, nós temos aqui 10 volts. Vamos colocar 10 volts. Ok? Bom, se temos 10 volts no ponto A, implica necessariamente que sobre R1 teremos uma tensão de 10 volts e sobre o resistor R2 também temos uma tensão de 10 volts. O que isso quer dizer? Que a DDP total do circuito, de 20 volts, está distribuída proporcionalmente entre R1 e R2. Lembrando que nós estamos desconsiderando a existência do diodo Zener, ok? Então, fazendo a leitura, nós temos 20 volts chegando no resistor R1, R1 retendo 10 volts, deixando passar para o ponto A 10 volts. Esses 10 volts do ponto A chegam no resistor R2, que retém 10 volts e nosso negativo será 0 volts, ok? Agora, nós viemos com o nosso diodo Zener, ligamos em paralelo entre o ponto A e o referencial negativo, um Zener com tensão de trabalho de 5 volts. Esse Zener, ele vai estabilizar essa tensão do ponto A? Sim, esse Zener ele vai estabilizar. Mas respondendo à pergunta, o que faz o diodo Zener estabilizar? Simplesmente, o componente que estiver ligado ao circuito e sobre ele existir uma tensão maior do que a tensão do Zener, ele vai poder proporcionar a circulação de corrente no diodo Zener. Vejamos aqui que a distribuição
proporcional da tensão fez com que 10 volts ficasse sobre o resistor R2. Então, ao conectar o diodo Zener entre o ponto A e o negativo, essa DDP que existia sobre o resistor R2, ela vai permitir a circulação de corrente no Zener. Quando isso acontecer, haverá a quebra de barreira de potencial e o diodo Zener estabelecerá no ponto A a tensão dele mesmo. É assim que o Zener faz estabilizar. E o que é que ele estabiliza? Ele estabiliza exatamente a tensão de Zener em seu cátodo. Como o seu cátodo está ligado no ponto A, o que é que vai acontecer? Essa tensão de 10 volts ela vai passar a ser 5 volts. Isso modifica o circuito, ok? Isso vai fazer com que, vamos mudar aqui a cor para poder ficar mais visível, nós vamos ter que a tensão sobre R1 vai passar a ser 15 volts e a tensão sobre R2 passará a ser 5 volts. Obviamente, no ponto A, nós teremos uma tensão de 5 volts. Mas para que isso? Ora, ele modificando e estabilizando a tensão no ponto A em 5 volts, essa tensão vai ser utilizada por um outro circuito, por um outro componente que esteja ligado ao seu cátodo, isto é, ligado ao ponto A, ok? Então é exatamente no ponto A que o Zener estabiliza a própria tensão. Nós temos diversos Zeners, nós temos diversos valores de tensão de Zener, e que, se as condições estiverem propícias, ele vai estabilizar a sua tensão de trabalho no ponto em que o cátodo estiver ligado, ok? Bom, em resumo, o diodo Zener estabiliza a tensão do ponto A quando a tensão distribuída na malha em que ele estiver ligado esteja num valor acima da tensão de Zener, ou seja, o componente que estiver em paralelo com ele, ou a malha que estiver ligada em paralelo com o diodo Zener, estiver com uma tensão acima da sua tensão de trabalho. Caso a tensão sobre o componente que estiver em paralelo com o Zener seja igual ou menor do que a própria tensão de Zener, não haverá circulação de corrente pelo diodo, ok? Vamos lá, vamos nos concentrar agora no segundo circuito, ok? Esqueçam o primeiro circuito. Vemos aqui agora uma diferença. Nós temos o R1 com uma resistência de 1K, R2 com a resistência de 2K e temos o nosso diodo Zener também ligado em paralelo com R2. O que é que acontece? Nós vamos ter agora uma distribuição de tensão um pouco diferente. Qual seria ela? Devido aqui aos valores de resistência, nós vamos ter uma tensão de 13,3 volts. Mas como, professor? Como o senhor sabe disso? Bom, novamente, eu devo dizer que observem o circuito sem o diodo Zener e essa distribuição de tensão total de 20 volts ela vai ser distribuída proporcionalmente entre R1 e R2. Sabemos que R2 é 2 vezes o valor de R1. Tanto com a lei de Ohms como com o método aqui de distribuição proporcional, a gente vai descobrir que no ponto A teríamos uma tensão de 13,3 volts. Sem o diodo Zener, ok? Então, se acontece isso, quais serão as quedas de tensão no resistor R1? Bom, no resistor R1 nós teríamos uma tensão de 6,7 volts. E no resistor R2 nós teríamos exatamente a tensão do ponto A, 13,3 volts. Tensão do ponto A medida em relação ao negativo de 0 volts, ok? Ora, nós estamos sem o diodo Zener ligado, certo? O diodo Zener é um diodo de tensão de trabalho de 5 volts. Eu posso ligar o diodo Zener aqui? Ele vai estabilizar a tensão do ponto A? Ele vai estabilizar sim a tensão do ponto A, ok? Por quê? Novamente repetindo. Como eu vou ligar ele em paralelo a um resistor que está retendo uma tensão de 3,3 volts, ou seja, está retendo uma tensão maior do que a tensão de trabalho do diodo Zener, eu posso ligar ele em paralelo com esse componente. Ou com esse componente, ou com uma malha que esteja ligada em paralelo com o diodo Zener. E o que é que vai acontecer, professor? Vai acontecer
que a malha se comportará de forma diferente, tanto em nível de tensão como em nível de corrente. Então, a tensão sobre o resistor R1 ela vai se modificar para 15 volts sobre R1 e 5 volts sobre R2. Ora, o que aconteceu aqui? R2 é maior do que R1 e deveria estar caindo uma tensão maior sobre ele. Isso acontece sem o diodo Zener em paralelo. Mas o que é que o diodo Zener faz? Ele estabiliza a tensão do ponto A em sua tensão de trabalho. Ou seja, nós teremos aqui uma tensão de 5 volts. Zener ligado com o seu catodo no ponto A, o seu anodo no referencial de 0 volts, vai estabilizar a tensão de 5 volts neste ponto. E dominando essa malha, determinando uma tensão de 5 volts sobre o resistor R2. Ok? É dessa forma que o diodo Zener estabiliza a tensão. Visualizando a corrente, nós temos que no circuito 1, a corrente sai da alimentação, passa pelo resistor R1, chega no ponto A, se divide, parte para o diodo Zener ao dominar essa malha e parte pelo resistor R2, estabilizando a tensão no ponto A em 5 volts, que é a sua tensão de Zener. No circuito 2, da mesma forma, a tensão de 20 volts faz circular uma corrente por R1, chegando ao ponto A, essa corrente se divide, parte pelo diodo Zener, parte por R2 e o diodo Zener também estabilizando a tensão do ponto A. Então, o que é que a gente conclui aqui? Pouco importa se a resistência do resistor R2 ela é menor ou maior, comparando aqui os dois circuitos. A tensão de Zener vai ser estabilizada pelo mesmo no ponto A. Temos aqui um semicondutor dominante, ok? Ele é dominante e estabiliza a tensão. Temos a nossa observação, ok? O diodo Zener faz sua função de Zener quando polarizado inversamente de catodo para anodo com uma tensão acima da sua tensão de trabalho, ok? Guardem isso. Se caso a distribuição proporcional, imaginando o circuito sem o Zener, ela determinar uma tensão no ponto A abaixo da tensão de Zener, mesmo a gente ligando o Zener em paralelo com o nosso resistor R2, não haverá circulação de corrente nesse diodo, ok? A corrente ela circulará apenas na malha série de R1 para R2 no circuito 1 e no circuito 2, da mesma forma, a corrente ela circularia apenas nesse sentido. Repetindo, se a distribuição proporcional das tensões ela determinar uma tensão sobre R2 abaixo da tensão de Zener, o Zener não conduzirá a corrente e não estabilizará a tensão do ponto A. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias e podem deixar seus comentários para que a gente possa tirar dúvidas. Ok? Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Esse é mais um vídeo do seriado chamado O Que É? Um seriado disponibilizado aqui comigo, Gustavo Cariello. Digo para vocês, como sempre e repetindo, vamos crescer raciocinando. Obrigado e até a próxima aula.